Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 10, a Bíblia como História. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos, buscando a tua graça, a tua bênção e mais da tua santidade. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo ao estudarmos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o verso áureo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Êxodo capítulo 20 e o verso 2. Queridos, a história comprova a Bíblia. Você pertence à história. Todos os personagens da Bíblia pertencem à história. A Bíblia é constituída todinha de história. A história bíblica se move em uma direção linear, de um início definido quando Jesus criou todas as coisas, para um objetivo final, quando ele restaurará todas as coisas na sua segunda vinda. A natureza histórica das Escrituras é uma característica que a distingue de todos os outros livros sagrados de outras religiões. A Bíblia admite um Deus que age pessoalmente e diretamente na história. A Bíblia não tenta provar a existência de Deus, mas ela já inicia dizendo que Deus existe. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Não coloca em dúvida a questão da existência ou não de Deus. Por isso começa em Gênesis 1:1, que no princípio Deus falou e tudo apareceu. E também, queridos, a Bíblia fala que Deus chamou Abrão. Abrão vivia na cidade de Ur dos Caldeus, uma das cidades mais desenvolvidas daquele tempo. Deus o chamou. Deus libertou o seu povo da escravidão egípcia. Tudo isso é história. Ele enviou profetas e juízos. Chamou o povo para viver e para compartilhar a lei divina e o plano da salvação com outras pessoas. Por fim, ele enviou seu próprio Filho, Jesus Cristo, dividindo assim a história, antes de Cristo e depois de Cristo. A própria história confirma a veracidade da Bíblia. Na parte de domingo, Davi, Salomão e a monarquia. Como poderia alguém negar que existiu na terra um rei chamado Davi, o filho dele chamado Salomão? Queridos, Davi é um personagem histórico. Ele é encontrado nos achados arqueológicos. Salomão, que construiu o templo, que se constituiu uma das grandes maravilhas do mundo antigo, tudo isso aí pertence à história. Negar isso, alguém negar os fatos históricos, é pura ignorância, queridos. A monarquia de Davi e Salomão representou a era dourada da história de Israel. Quando você nega a existência de Davi e Salomão, você está negando a história de um povo, de uma nação. Se Davi e Salomão não existiram, também Jerusalém não existiria, porque Jerusalém é chamada cidade de Davi, e também o Messias, Jesus, também não existiria, porque ele veio da linhagem de Davi. Queridos, não é tão simples assim alguém negar a existência de Davi. É impossível, é irrefutável. Finalmente, queridos, não haveria um futuro Messias, pois mediante a linhagem de Davi, um Messias foi prometido. A história israelita precisaria ser completamente destruída e reescrita. No entanto, essa história, quando se lê na Bíblia, ela é precisamente real, verídica, digna de confiança. Mostra que Deus deu uma missão para o povo de Israel, de onde veio o Messias, e Deus deu uma missão também para a igreja cristã fundada por esse Messias. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, o capítulo 17. Aqui nós lemos, no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, sobre a história da guerra entre os israelitas e os filisteus. Isto é história. Fala de Golias, no capítulo 17, verso 4, então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha altura de 6 côvados e 1 palmo, mais de 3 metros de altura. Este Golias foi morto por Davi. Se não existiu Davi, também não existiu Golias. Se não existiu Davi, também não existiu o rei Saul, porque o rei Saul, ele deu a filha dele para se casar com Davi, e Davi foi um guerreiro de Saul,
e Saul se tornou perseguidor de Davi, gastou a vida toda perseguindo Davi, tentando matá-lo, e Davi se tornou amigo íntimo. O best friend, o melhor amigo de Davi, era o filho de Saul, o rei Saul, o filho dele chamado Jonatas. Queridos, quando alguém nega a existência, um fato histórico, como a existência de Davi, ele está simplesmente agindo de forma impensada, porque é impossível negar fatos históricos. Observe a descrição geográfica precisa das batalhas de Israel. 1 Samuel, capítulo 17, versos 1 até o verso 3. Observe as descrições geográficas mencionadas aqui em 1 Samuel, capítulo 17, versos 1 a 3, falando da batalha entre os israelitas e os filisteus. Dá aqui os dados geográficos. Capítulo 17, versos 1 até o verso 3. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Dami, porque Saul e os homens de Israel se ajuntaram, se acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda de Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda de Aquém, e o vale estava entre eles. Aqui são mencionados nomes de cidades, nomes de montes, nomes de locais geográficos. Queridos, a Bíblia está misturada com a história. É impossível negar uma coisa sem negar a outra. O sítio de Kirbet Queiafa está localizado nas colinas, exatamente na área do acampamento israelita descrito nesse capítulo. Escavações recentes revelaram uma fortaleza massivamente fortificada na época de Saul e de Davi, com vista para o vale. 2 portões do mesmo período de tempo foram escavados. Como a maioria das cidades de Israel tinha só um portão, estes 2 portões se tornaram realmente importantes. Essa característica dos 2 portões pode ajudar a identificar o local como Saaraim, que está em 1 Samuel capítulo 17, verso 52, que em hebraico significa 2 portões. A arqueologia confirma e comprova a Bíblia. Se esse for o caso, então identificamos pela primeira vez essa antiga cidade bíblica, Saaraim. Em 2008 e 2013 foram encontradas, respectivamente, 2 inscrições que muitos acreditam que representam as mais antigas escritas hebraicas já descobertas. A segunda inscrição menciona o nome de Esbaal, o mesmo nome de um dos filhos de Saul, conforme diz em 1 Crônicas, capítulo 9, verso 39. Um achado arqueológico com o nome do filho de Saul. Obviamente, Saul existiu. E se Saul existiu, existiu também Davi. Queridos, em 1993, escavações na cidade de Tel Dan, no norte, descobriram uma inscrição enorme escrita pelo rei Azael de Damasco, que registrou sua vitória sobre o rei de Israel, o rei da casa de Davi. As evidências arqueológicas poderosas de que Davi existiu historicamente são irrefutáveis e torna a Bíblia digna de aceitação. Faz da Bíblia uma fonte histórica verdadeira. Na parte de segunda-feira, Isaías, Ezequias e Senaqueribe. Queridos, se não existiu Isaías ou Ezequias, também não existiu Senaqueribe. Porém, nós temos achados arqueológicos que comprovam a existência de um e de outro. Abra sua Bíblia em Isaías, vamos ler no capítulo 36 de Isaías e os versos 1 ao verso 3. Isaías 36, versos 1 até o verso 3. Aqui nós lemos: E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou Rabsaqué desde Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército, e ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saiu a ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. Senaqueribe destruiu a cidade de Laquis. E agora ele veio para destruir a cidade de Jerusalém.
cercou-a, mas ele nunca destruiu a cidade de Jerusalém. Esse ataque de Senaqueribe contra Judá aconteceu no ano 701 a.C. O relato foi registrado nas Escrituras. Essa história também foi relatada de várias maneiras pelo próprio Senaqueribe em seus anais históricos, descobertos na capital de Nínive. Capital de Senaqueribe era Nínive. E, queridos, ali ele se vangloriou. Ele disse: sitiei e conquistei 46 das cidades fortificadas de Ezequias e inúmeras aldeias menores de suas vizinhanças. No palácio de Senaqueribe, lá em Nínive, ele celebrou o fato de ter derrotado a cidade de Laquis, na Judéia, cobrindo as paredes de uma sala central do palácio de Senaqueribe com representações em alto relevo do seu cerco e a batalha contra a cidade de Laquis. Escavações recentes em Laquis descobriram os escombros de uma imensa destruição da cidade que ocorreu quando ela foi queimada por Senaqueribe. Mas Jerusalém foi miraculosamente poupada por Deus. Senaqueribe pôde vangloriar-se apenas de ter destruído Laquis. Veja o que Senaqueribe escreveu, e foi encontrado isso através dos achados arqueológicos. Senaqueribe disse: quanto a Ezequias, o judeu, eu o encerrei em sua cidade como um pássaro em uma gaiola. Sim, Senaqueribe conseguiu fechar Ezequias, prendê-lo dentro da cidade de Jerusalém, porém Senaqueribe nunca atacou Jerusalém, nunca destruiu a cidade. Quem foi destruído foi o exército de Senaqueribe. Não há descrição de nenhuma destruição de Jerusalém no período assírio, nem relatos sobre cativos levados para a escravidão. De fato, queridos, Jerusalém foi sitiada, mas a Bíblia registra que o cerco durou apenas um dia, quando o anjo do Senhor livrou o seu povo, como Isaías havia predito, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, ele voltará. Mas nesta cidade, falando de Jerusalém, ele, Senaqueribe, não entrará, diz o Senhor, porque eu a defenderei e para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Isaías 37, versos 33 a 35. Exatamente, queridos. Em uma noite, o anjo do Senhor matou 185 mil soldados, destruiu o exército de Senaqueribe. E ele, fracassado e derrotado, teve que voltar, triste, decepcionado, para a cidade de Nínive, e chegando lá, entrou no templo, mas ele foi morto pelos seus 2 filhos dentro do templo. Assim acabou a história de Senaqueribe. Queridos, Isaías é um personagem histórico. Ezequias, rei de Judá, também é um personagem histórico, e assim como Senaqueribe. Vamos negar estes fatos? Os críticos e os descrentes querem destruir a Bíblia. Mas, queridos, os achados da arqueologia vêm comprovando a existência e veracidade da Bíblia. É interessante perceber que somente a cidade de Laquis foi representada nos palácios de Senaqueribe, na cidade de Nínive. Não foram encontrados registros de Jerusalém nas paredes do palácio. Senaqueribe podia orgulhar-se apenas de ter destruído Laquis. E a prova final entre o Deus do céu e os deuses dos assírios foi demonstrada na libertação do povo de Deus. Ele viu os atos de agressão da Assíria e ouviu a oração de Ezequias, e Deus agiu na história, libertando o seu povo. Eu pergunto, queridos amigos, como você pode se lembrar de que o Deus que tão miraculosamente libertou Israel naquele tempo é o mesmo Deus hoje a quem você ora, a quem você faz os seus pedidos, em quem você confia? Isto fortalece a minha fé. O Deus a quem eu oro, a quem você ora, é o mesmo Deus que livrou Jerusalém e que numa noite, através do anjo do Senhor, matou 185 mil soldados do exército de Senaqueribe. O Senhor se levanta ainda hoje em defesa tua, meu irmão. Jesus Cristo é o nosso escudo e a nossa proteção, é o nosso refúgio, o nosso abrigo, o nosso Salvador.
na parte de terça-feira, Daniel, Nabucodonosor e Babilônia. Como pode pessoas que se chamam de teólogos ateus, teólogos que não creem nos milagres operados por Deus, queridos, Satanás usa pessoas para destruírem a Bíblia, mas não são ateus, não são pessoas não religiosas, são os próprios religiosos. Vocês se lembram que Satanás usou Anás e Caifás, líderes do povo de Deus, para destruir Israel, para rejeitar o Messias. Durante a Idade Média, Satanás usou a própria igreja para perseguir a igreja. Em 2007, no mês de julho, um estudioso da Universidade de Viena estava trabalhando em um projeto no Museu Britânico quando encontrou um tablete da época de Nabucodonosor, rei de Babilônia. No tablete, ele encontrou o nome de Sarzequim. Ora, Sarzequim era o nome de um oficial babilônico mencionado lá em Jeremias, capítulo 39, verso 3. Isto comprovou que o relato bíblico é verdadeiro. A Bíblia não inventou a história. A Bíblia não inventou nomes de cidades ou nomes de pessoas. A Bíblia é realmente digna, é confiável em todos os registros históricos. Sarzequim foi um dos muitos oficiais, reis, que foram descobertos e comprovada a sua existência através dos achados arqueológicos referentes ao tempo de Daniel e Nabucodonosor. Abrimos a Bíblia agora em Daniel capítulo 1. Aqui em Daniel capítulo 1, nós lemos do verso 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Tudo isso pode ser comprovado arqueologicamente. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. Queridos, Babilônia cercou Jerusalém em 605, quando levou para Babilônia Daniel e os seus companheiros. Depois cercou Jerusalém novamente em 597 e depois em 586. Somente em 586 é que Babilônia destruiu o templo de Jerusalém. Nós temos todos estes fatos históricos. E aqui diz em Daniel capítulo 1, verso 8, assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel colocou no seu coração uma firme decisão de não se contaminar com as comidas imundas e impuras do rei de Babilônia. Esses bons hábitos, adquiridos e ensinados para Daniel na sua infância e na sua juventude, no seu lar, tornou-se um padrão que lhe daria força para a sua longa vida. O resultado foi um pensamento claro, sabedoria e entendimento que vinham do céu. Isso foi reconhecido por Nabucodonosor e Belsazar, o neto de Nabucodonosor, de modo que Daniel foi levado às posições mais altas no reino de Babilônia e depois também da Medo-Pérsia. Contudo, queridos, talvez o mais importante foi o fiel testemunho dado por Daniel, que resultou na conversão do próprio rei Nabucodonosor, conforme está registrado em Daniel capítulo 4, versos 34 a 37. Nabucodonosor se converteu ao Deus de Daniel. O rei Nabucodonosor era filho de Nabopolassar. Eles construíram a cidade de Babilônia, que se tornou insuperável no tempo antigo. A cidade de Babilônia era enorme, com mais de 300 templos, um palácio espetacular e cercada por enormes muros duplos, com cerca de 4 a 7 metros de espessura os muros. Os muros eram intercalados por 8 portões principais, todos os portões nomeados em homenagem às divindades de Babilônia. O mais famoso dos portões é o portão de Ishtar, escavado pelos alemães e reconstruído no Museu de Pérgamo, lá na cidade de Berlim. Em Daniel capítulo 7, o verso 4, Babilônia é descrita como um leão com asas. E realmente, queridos, nos achados arqueológicos em Babilônia foram achadas muitas esculturas e gravuras de leões com asas, que representavam Babilônia. Todas estas imagens testemunham de que o leão era realmente um símbolo de Babilônia, exatamente como está em Daniel capítulo 7. A história bíblica e a sua mensagem profética são confirmadas pela história.
Daniel capítulo 1, verso 8, declara que ele tomou uma decisão firme de não se contaminar, não desobedecer a Deus. Este é um exemplo para você e para mim. Nós temos que tomar decisões firmes, determinadas, para não transgredirmos com os mandamentos de Deus. O que significa isso? Você e eu precisamos tomar uma decisão firme de ficar ao lado do que é certo, ao lado de Jesus Cristo, e não nos contaminarmos com as fornicações, com as imundícias deste mundo, queridos. Deus exige de você, como exigiu de Daniel, uma resolução firme, decidida, ao lado do que é certo, porque é certo, ao lado da verdade, porque é a verdade. Na parte de quarta-feira, Jesus histórico. Jesus Cristo dividiu a história. Quando eu converso com um ateu, eu geralmente gosto de perguntar: você não crê que Jesus existiu? Ele disse não. Você não crê na Bíblia. Mas você tem algum imóvel? Você tem algum bem? Algum apartamento? Alguma casa? Alguma fazenda? Sim, tenho. Você já observou que lá no seu imóvel, na escritura do seu imóvel, lá diz que aquela escritura foi lavrada e que você comprou aquele imóvel no dia tal, do mês tal, do ano tal, da era cristã, ou seja, depois de Cristo. Jesus Cristo dividiu a história antes e depois de Cristo. Mas Jesus não divide somente a história. Jesus divide também a história da minha vida, da sua vida. A minha vida e a sua vida antes de Cristo e depois de Cristo. Há uma mudança total quando Jesus entra na sua vida. Muda a história da sua vida, assim como mudou a história do mundo. Lemos em Mateus capítulo 26. Abra sua Bíblia. Em Mateus capítulo 26 e os versos 57 em diante. Aqui nós lemos: e os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e anciãos estavam reunidos. Ora, se Jesus não existiu, também não existiu Caifás. Mas a história confirma que Caifás, que Anás, foram sumos sacerdotes. A história confirma que Caifás era o sumo sacerdote no tempo de Pôncio Pilatos. Ora, queridos, se Jesus não existiu, Pôncio Pilatos também não existiu. Mas a história confirma que Pôncio Pilatos, entra lá no Google, lá você pode encontrar, a história confirma que Pôncio Pilatos foi governador romano na Palestina do ano 26 até o ano 36. E nesse tempo, também o sumo sacerdote era Caifás. Queridos, são fatos históricos, inegáveis, irrefutáveis. A existência de Caifás também é confirmada pelo que o historiador Joséfos escreveu. Ele, falando de Caifás, disse: além disso, ele também privou José, que também era chamado Caifás, ou seja, José, filho de Caifás, também chamado Caifás, do sumo sacerdócio, e nomeou Jonatas, filho de Ananus, como sumo sacerdote para sucedê-lo. Em 1990, uma tumba familiar foi descoberta ao sul da cidade de Jerusalém, contendo 12 ossuários, ou caixas de ossos. As moedas e as cerâmicas da tumba encontrada datam dos meados do primeiro século depois de Cristo. O ossuário mais ornamentado, com vários conjuntos de ossos, contém o nome de José, filho de Caifás. Isto confirma o que o historiador Joséfos escreveu, que José era filho de Caifás. Muitos estudiosos acreditam que essa tenha sido a tumba e caixa de ossos de Caifás, o sumo sacerdote tão diretamente envolvido na condenação e na morte de Jesus. Em 1961, uma inscrição com o nome de Pôncio Pilatos, governador da Judéia, sob o império de Tibério César, foi encontrada em uma pedra no teatro de Cesareia Marítima. Assim, queridos, em ambos os casos, algumas das principais figuras que estavam envolvidas na morte de Cristo, Caifás e Pôncio Pilatos, estão confirmados pela história. Historiadores seculares dos 2 primeiros séculos também falam sobre Jesus de Nazaré. Fora da Bíblia, o historiador Tácito fala de Jesus Cristo. E também Plínio, o jovem, o governador romano, escreveu cerca de 112 a 113 depois de Cristo, escreveu para o imperador Trajano perguntando como ele deveria agir, no caso, como deveria tratar os cristãos que adoravam Jesus Cristo.
essas descobertas arqueológicas são fontes históricas que apresentam uma base adicional, extra-bíblica, para crermos que a Bíblia é digna de aceitação. A Bíblia é confiável. Queridos, os próprios evangelhos são as fontes primárias sobre a vida de Jesus e devemos estudar os evangelhos cuidadosamente para aprendermos mais sobre Jesus Cristo e a sua vida, entendendo que as cidades aqui mencionadas e os personagens históricos aqui mencionados são todos reais, verdadeiros. Na parte de quinta-feira, fé e história. Não podemos tirar os cristãos da história. Nós estamos de cabeça inteira envolvidos na história. Eu sou um personagem histórico. Por exemplo, se você entrar no Google e digitar lá no Google Samuel Ramos, você vai encontrar ali muitas informações sobre Samuel Ramos. Queridos, assim como eu, você também somos personagens da história. Nós não vivemos isolados. Assim também, aquela lista de heróis da fé, lá de Hebreus capítulo 11, eles também pertencem à história. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Aqui nós temos a galeria dos heróis da fé, de Hebreus capítulo 11. Uma grande galeria de heróis da fé. Todos personagens históricos. Inegável a existência deles. No capítulo 11, verso 4, começa falando sobre Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Abel existiu, foi morto pelo seu irmão Caim. Queridos, aqui a Bíblia também fala no verso 5, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. O primeiro a ser trasladado, o primeiro ser humano foi Enoque. E também diz aqui no verso 7, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou uma arca. A arca construída por Noé, o dilúvio universal que veio no tempo de Noé. Isto é fato histórico. Nós encontramos também no verso 8, capítulo 11, verso 8, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Abraão vivia numa das mais desenvolvidas cidades daquele tempo, Ur dos Caldeus, e ele ouviu o chamado de Deus e saiu sem saber para onde ia. Deus o conduziu. Aqui fala também de Sara, esposa de Abraão, verso 11, pelo que também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Queridos, não é tão simples você negar a existência de um Abraão, de uma Sara, porque se Abraão não existiu, ou Sara, também não existiu Isaque, também não existiu Jacó e Esaú, e se Jacó não existiu, também não existiram as 12 tribos de Israel. Como é que alguém pode, em sã consciência, negar os fatos históricos? E agora, o verso 22 fala de José. José, um dos filhos de Jacó. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. E depois fala no verso 23 de Moisés. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Queridos, Moisés é um personagem histórico. Ele foi preparado para ser rei do Egito. Ele foi preparado para governar a maior nação daquele tempo. Além de Moisés, outros personagens históricos são mencionados aqui. A partir do verso 31, pela fé Raabe, a meretriz, aquela que escondeu 2 soldados israelitas, protegeu-os e ela salvou a si e toda a sua família. E aqui menciona ainda no verso 32, e que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gedeão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Queridos, a Bíblia, ela está comprovada na história. Você pertence à história. Noé, Abraão, Moisés,
Raabe, todos são personagens históricos e eles tomaram decisões que influenciaram a vida de centenas de pessoas. Você também, meu querido irmão, e eu, somos personagens históricos. A nossa aceitação de Jesus Cristo, a transformação da nossa vida, a nossa conversão, o nosso testemunho vivo, maravilhoso, poderoso, esta influência sagrada que você como cristão exerce sobre muitas pessoas, tudo isso pertence à história. Tudo isso levará pessoas para o céu. A nossa influência, queridos, será para o bem ou para o mal. Mas pela graça de Jesus Cristo, você e eu vamos exercer uma influência santa, gerados pelo Espírito Santo como nós somos, tendo Jesus Cristo como nosso Salvador, vamos exercer uma influência para o bem, para conduzir e arrastar dezenas de pessoas para Jesus e prepará-las para a volta de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Que Deus faça de você um instrumento poderoso, pelo poder do Espírito Santo, para salvar não somente a sua família, mas todos aqueles com quem você entrar em contato. Que você seja um instrumento de Deus e que o seu nome esteja registrado no livro da vida. Jesus Cristo voltará para nos buscar. Aleluia! Ora bem, Senhor Jesus.